4 tipos de pessoas que te afastam do Espírito Santo e você não percebe. Tem pessoas que Deus nunca mandou você carregar, mas por medo de magoar, por laços antigos ou por não querer parecer radical, você insiste em manter. E o preço espiritual disso é alto. O frio na alma, a ausência da presença, o silêncio nas orações, a dificuldade de ouvir a voz do Espírito. Muitas vezes, não vem de pecado escancarado. Vem de conexões erradas. A verdade é que nem todo relacionamento é bênção. Alguns são armadilhas disfarçadas. Pessoas que te distraem, te contaminam emocionalmente, te pressionam a viver uma fé diluída, confortável, sem profundidade. E enquanto você tenta manter a paz com todos, está perdendo a comunhão com o Espírito Santo. Hoje, o céu vai abrir os seus olhos. Porque talvez o que tem travado sua vida espiritual não é a falta de fé. É o excesso de vínculos que Deus nunca aprovou. Fica até o fim, porque você vai descobrir quais são os 4 tipos de pessoas que estão afastando você do Espírito Santo. E o pior, você ainda chama isso de amizade. Primeiro tipo de pessoa que te afasta do Espírito Santo. O realista que sufoca a sua fé. Ele nunca te xinga, nunca te impede de orar, nunca fala mal da sua fé abertamente. Mas, aos poucos, vai enfraquecendo seu espírito com frases sutis, conselhos lógicos e um tom de voz que parece sábio, mas carrega incredulidade. Esse tipo de pessoa se apresenta como realista, pé no chão, centrado. Mas, na prática, ele mata sua esperança e seca sua ousadia espiritual. Você compartilha um sonho, um propósito, uma direção de Deus, e ele responde com um sorriso sarcástico. Você acha mesmo que isso é para você? Tem que pensar com mais lógica. Deus ajuda, mas a gente tem que ser racional. E pouco a pouco, você para de crer com intensidade. Começa a reduzir seus passos. A dúvida entra e a fé se apaga. A palavra diz em 1 Coríntios 15:33, as más companhias corrompem os bons costumes. Más companhias não são apenas pessoas imorais ou blasfemas, são aquelas que anulam o que Deus colocou em você, que sabotam sua fé com lógica humana, que querem te manter dentro de um limite onde o sobrenatural não tem espaço. O realista te diz que é perigoso sonhar grande demais, mas o Espírito Santo diz que, se você crer, verá a glória de Deus. O realista tenta medir Deus pelas circunstâncias, mas quem anda com Deus não caminha por evidência, caminha por obediência. Se você anda com alguém que te impede de crer, de declarar com fé, de dar passos ousados na direção que Deus mandou, saiba, essa amizade pode ser um laço. Porque todo relacionamento que enfraquece sua fé é um risco espiritual. E Deus não te chamou para viver dentro das margens da razão, mas sob o impulso da revelação. Hoje, o Espírito Santo está te dizendo: se alguém te obriga a pisar com medo quando eu te mandei andar sobre as águas, essa pessoa não está te ajudando, está te afastando de mim. Segundo tipo de pessoa que te afasta do Espírito Santo, o crítico espiritual que apaga seu fogo. Ele até parece envolvido com as coisas de Deus, conhece versículos, comenta pregações, já participou de muitos cultos, mas no fundo perdeu a sensibilidade. E agora, ao invés de ser inspiração, se tornou pedra de tropeço. Sempre que você se anima para orar mais, jejuar, buscar, consagrar, ele aparece com uma frase que corta. Pra que isso tudo? Você está exagerando. Deus não é religião. Esse tipo de pessoa não bate de frente com a sua fé. Elimina por dentro. É como uma gota que, dia após dia, esfria sua busca com ironias, comparações e argumentos vazios. E se você não estiver firme, começa a acreditar que está mesmo indo longe demais. Começa a retroceder. Reduz a intensidade. E aos poucos o fogo que queimava vira cinza. A Bíblia é direta. Não apagueis o espírito. 1 Tessalonicenses 5:19. E sabe qual é uma das formas mais silenciosas de apagar o espírito? É permitir que vozes mornas abafem o clamor que Deus acendeu dentro de você. É deixar que o zelo dos outros, ou a falta dele, determine a sua temperatura espiritual. Cuidado com quem te diz que está tudo bem ser morno.
Cuidado com quem menospreza sua entrega, seu jejum, sua oração em línguas, sua busca profunda. Isso não é opinião. Isso é resistência ao mover. E se você se acostuma com esse ambiente, logo estará se justificando por estar frio, ao invés de se quebrantar por ter esfriado. Pessoas assim não precisam gritar. Elas desarmam sua fé com uma pergunta, um olhar, um comentário sutil, mas espiritualmente causam danos profundos. E se você não se proteger, estará apagando o que Deus acendeu, só para manter a aprovação de quem já perdeu o fogo há muito tempo. Hoje, o Espírito Santo está te lembrando. Preserve o fogo. Proteja a sua chama. Não negocie sua intensidade com quem já aceitou viver na superficialidade. Porque quem apaga o seu fogo, mesmo com boas palavras, está te afastando da presença. Terceiro tipo de pessoa que te afasta do Espírito Santo. O acomodado espiritual que normaliza a frieza. Esse é aquele amigo, parente ou conhecido que parece tranquilo demais com a própria vida espiritual. Ele não ora, não busca, não jejua, não lê a Bíblia, não se consagra. Vive na superficialidade, mas com uma naturalidade tão grande que quando você observa, quase acredita que isso é normal. E é exatamente aí que mora o perigo. O acomodado não te ataca. Ele te anestesia. Ele cria um ambiente onde a falta de profundidade parece aceitável. Onde levantar cedo para orar é exagero. Onde consagrar um dia ao Senhor é radicalismo. Onde evitar certos ambientes e conversas é fanatismo. Ele não te chama para pecar, mas também não te chama para subir. Ele só te mantém onde está, no meio termo que Deus reprova. A palavra é clara em Apocalipse 3,16. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Deus não trata a mornidão como fraqueza, ele trata como rejeição, porque a frieza espiritual não começa com rebeldia, ela começa com conformismo. E quando você anda com quem vive espiritualmente paralisado, sem fome, sem sede, sem temor, você corre o risco de começar a achar que isso é apenas uma fase. Mas não é fase, é adormecimento, é perda de sensibilidade, é lenta, mas destrutiva. O acomodado jamais vai te confrontar. Pelo contrário, ele vai sempre te dizer que está tudo bem, que Deus entende, que você não precisa exagerar. Ele não te puxa para baixo de uma vez. Ele te puxa devagar, até o ponto em que você olha para trás e percebe que já não sente mais o que sentia, já não ora como orava, já não queima como queimava. O Espírito Santo te chama para o movimento, para a busca, para a santidade, para o fervor. Mas o acomodado te chama para a inércia. E se você não discernir, vai trocar a presença pela convivência, o altar pelo conforto, o fogo pela aceitação. Hoje o Senhor te alerta. Não se acostume com o ambiente daqueles que pararam de crescer. Quem não te leva para mais perto de Deus, te leva para longe. Não existe meio termo na vida espiritual. Quarto tipo de pessoa que te afasta do Espírito Santo. O manipulador emocional que rouba sua paz. Esse tipo de pessoa pode estar bem perto. Pode ser alguém da família, um amigo de infância, alguém que você ama muito, mas que te prende com culpa. Sempre que você decide se consagrar, se afastar de conversas inúteis, buscar mais a Deus, se posicionar espiritualmente, ela vem com drama, chantagem emocional ou acusações sutis. Diz que você está se afastando, que não é mais o mesmo, que agora só pensa em igreja. Ela não quer perder você, mas também não quer mudar com você. Por isso, tenta te manter por perto com palavras que tocam sua alma, mas que silenciam seu espírito. Ela exige sua presença, mas suga sua energia. Precisa da sua atenção constante, mas nunca te leva mais perto de Deus. E aos poucos, você vai se sentindo responsável pela felicidade dela, enquanto sua vida espiritual vai ficando sufocada. A Bíblia diz em Gálatas 5:1: Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais, de novo, a um jugo de escravidão. Esse jugo pode vir em forma de dependência emocional, um vínculo que parece amor, mas é controle, que parece cuidado, mas é prisão, que diz se importar, mas só consome.
O manipulador emocional rouba sua paz. E onde não há paz, o Espírito Santo não se manifesta com liberdade. Você ora, mas se sente pesado. Vai à igreja, mas está desconcentrado. Jejua, mas vive ansioso. Porque há uma alma ao seu lado que domina seus sentimentos e esvazia sua busca. Deus não te chamou para viver preso a ninguém que te arrasta para longe dele. Relacionamentos saudáveis te fortalecem, te empurram para mais perto do céu, te libertam, não te cobram. Se alguém só te quer por perto quando você diminui sua entrega a Deus, esse alguém não está te amando, está te prendendo. Hoje, o Espírito Santo quer devolver a sua paz. E talvez isso comece com um posicionamento, com um limite, com uma escolha. Porque quem você deixa ocupar o seu coração também influencia a direção da sua vida espiritual. E se esse espaço está sendo dominado pela culpa, pelo medo, pela obrigação, o espírito não consegue permanecer. Livre-se do peso. Ame com sabedoria. Ajude com limites. Sirva com discernimento. E escolha andar com quem te aproxima da presença, e não com quem te prende a alma. Talvez você tenha chegado até aqui achando que tudo estava bem na sua vida espiritual, que sua luta era contra o cansaço, a rotina, os sentimentos. Mas hoje o Espírito Santo te mostrou algo mais profundo. Existem pessoas ao seu redor que estão te afastando dele, e você nem percebia. Pessoas que desacreditam da sua fé, que esfriam sua busca, que anulam seu fervor, que te prendem emocionalmente e te distraem da presença. E o mais perigoso é que elas fazem isso com palavras suaves, com conselhos bem intencionados, com laços afetivos. Mas espiritualmente, elas estão quebrando a sua conexão com Deus. O Espírito Santo é sensível. Ele se move onde há liberdade, verdade e entrega. E se você vive cercado por vozes que te arrastam para a razão, para a frieza, para a dependência emocional, é hora de romper. Não com ódio, não com arrogância, mas com discernimento. Porque quem não respeita o fogo que Deus colocou em você, não pode caminhar ao seu lado. Você não foi chamado para agradar a todos. Foi chamado para andar em santidade. E se for preciso se afastar de pessoas para se aproximar de Deus, esse é o tipo de perda que salva sua vida. Escreva agora nos comentários: Espírito Santo, me afasta do que me afasta de ti. Faça dessa frase um ato de posicionamento, um clamor sincero. E se esse vídeo abriu seus olhos, clique agora no próximo que está aparecendo na tela. Pessoas que Deus manda você parar de ajudar. Ele vai revelar atitudes que parecem ajuda, mas que são desobediência espiritual. Não pare aqui. Continue ouvindo o que o céu quer te dizer.